É possível fazer doação de imóvel a filho menor de idade? Essa dúvida e outras são respondidas no quadro Mundo Imobiliário pela nossa especialista, doutora Mariela Negrelli, agora aqui no canal do Boca. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone, Mundo Imobiliário, o olhar técnico para as relações jurídicas dos imóveis. Direito imobiliário, sim, a partir de agora é a nossa pauta aqui no Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes, com ela, a nossa especialista, doutora Mariela Negrelli. Seja muito bem-vinda a mais uma edição do Boca aqui da RB, doutora, bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia a todos que nos escutam nesta manhã de sábado. Olha, assunto interessantíssimo que a doutora Mariela traz para a gente, a doação de imóveis a filhos menores de idade. Como falamos nos bastidores aqui, é um tema, segundo a doutora Mariela, que traz muitas, mas muitas dúvidas, às vezes até alguma confusão em quem não é da matéria. Então, bora lá esclarecer essa temática. Doutora Mariela, é possível doar um imóvel diretamente para um filho menor de idade? Sim, doutor Solano, é plenamente possível. É importante sempre que a gente leve em consideração, quando a gente fala em doação, que nós temos espécies de doações. Tem a doação pura, que é essa doação que nós estamos falando agora, sem ônus nenhum, onde tu passa a plena propriedade do imóvel. Nós também temos situações onde a gente utiliza, é muito utilizada a doação com reserva de usufruto, onde a pessoa doa a propriedade, anula a propriedade, mas se reserva os atos de disposição do imóvel até o falecimento, que daí a gente fala doação com reserva de usufruto. Então, o pai entrega, anula a propriedade para o filho, e enquanto ele viver, ele vai ter detentor de toda essa parte de fruição, se ele quiser alugar, morar. Ele só não pode vender. E daí, quando ele falece, esse imóvel, então, se transmite diretamente, até porque ele já tem, o filho já tem essa propriedade nua, se faz essa transferência dessa disposição, dessa fruição. E, doutora, quem fica responsável pelo imóvel depois da doação para um filho menor? Doutor Solano, aqui é a regra básica. Sempre vão ser responsáveis em linha primária os guardiões. Então, seriam pai e mãe. Quem mantém a guarda mantém essa responsabilidade. É um direito e uma responsabilidade de administrar esse bem até que essa criança complete 18 anos. Ele que vai cuidar do pagamento dos impostos, verificar se é imóvel, quem sabe, de locação, de reverter essa renda, aplicar esses valores. Lembrando sempre que em caso de venda, algo que transmute essa propriedade, sim, vai precisar de uma autorização judicial. Perfeito. Mas atos básicos de gerência são os pais ou quem mantém a guarda da criança. Sim. E, doutora Mariela, quanto ao procedimento, né? Precisa fazer escritura no cartório para a doação ter a validação, para, como diz no popular, sim, né, valer de verdade? Sim. É necessário que ela seja feita através de escritura, que seja recolhido o imposto de doação e TCMD. E após isso, assim como nos imóveis, é prático, a gente tem que sempre levar esse outro caminho, que é pegar essa escritura e fazer o registro no registro de imóveis competente desse imóvel. Sim. Porque daí vai lá na certidão, na matrícula do imóvel, vai constar adquirente, transmitente, e vai ter a parte onde vai ter a parte da doação, explicando quem doou para quem, o valor, tudo certo, escrito, sem problema nenhum. Inclusive, quando é doação com usufruto, também consta ali. Tudo preto no branco, né? Como se diz. Tudo
preto no branco. A gente está conversando com a doutora Mariela Negrelli, ela é a nossa especialista no direito imobiliário, em mais uma edição aqui do nosso Mundo Imobiliário na Rádio Bandeirantes. Doutora, doar um imóvel para um filho menor pode ocasionar problema no inventário lá no futuro, doutor? Pode, se não for acompanhada, doutor Solano, de um planejamento, de um acompanhamento de um profissional, pode ocasionar. Por quê? Porque a gente só pode doar, via de regra, 50% do nosso patrimônio disponível, se nós temos herdeiros necessários. Então, essa legítima tem que ser resguardada. Se eu tenho 2 filhos, por exemplo, no momento que eu dou para um e não dou para outro, eu estou criando uma disparidade entre os quinhões hereditários. E daí a gente tem que pensar no seguinte: se esse pai quer dispor desses 50% disponível, ele teria que dizer que está abrindo mão desta colação, de retornar o patrimônio. E se ele nada fizer, se ele só doa para um filho e ele tem 2, 3 filhos, esse bem tem que ser retornado ao inventário para equiparar os valores. Perfeito. Eu estou falando assim de uma forma bem ampla. É importante a pessoa, quando tiver essa ideia, quando se tem um filho é mais simples e não se tem, e se vive sozinho e é algo que não se tem herdeiros necessários. Mas quando se trata com relações mais complexas, com matrimônio posterior, com filhos de outros casamentos, é importante, para resguardar o direito de todos, essa análise sucessória. Claro. Para não ocorrer problemas. E para a gente fechar, então, o Mundo Imobiliário de hoje, doutora Mariela, se eu doar um imóvel para o meu filho menor e depois me arrepender, posso desfazer? Não pode. Não pode. A gente tem, então, mais do que aquilo que a gente contrata e com a nossa sanidade mental preservada mantém e deve ser concretizado, aqui a gente tem idêntica situação. No momento que a gente doa um imóvel, a gente está dando. Então, eu não posso te dar e depois buscar de volta. É aquela máxima, deu, tá dado. A não ser em casos extremos que depois se verifique que a pessoa não estava com a sanidade mental preservada, com alguma incapacidade, mas é raríssimo isso acontecer, até porque quando se faz a escritura, é importante as pessoas terem essa ideia de que se fala com o tabelião, se faz perguntas para verificar se essa pessoa tem sabedoria, tem ciência e está em capacidade de doar, de fazer este ato. O que a gente também costuma fazer é, com pessoas acima de 70, 80 anos, para já não acontecer problema em relação à sanidade mental, buscar um atestado psicológico para se fazer presente nessa escritura. Claro. Fica bem fundamentado que a pessoa está com acompanhamento médico ali, chancelando a sanidade. Muito bom! Doutora Mariela Negrelli, nossa especialista no direito imobiliário. Fico agradecido aqui por hoje, né? E já aguardando sua próxima vez aqui no Boca no Trombone para falarmos bastante sobre direito imobiliário. Muito obrigado e um bom final de semana. Igualmente, um abraço. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!